E aí pessoal, como é que vocês estão nessa quarentena? Tudo bem? Então hoje a gente vai para o primeiro vídeo da nossa série sobre futebol nos PALOPs e seguindo uma ordem alfabética, mas também uma ordem de importância, nós começaremos com Angola, né? Começaremos com Angola, que foi a principal colônia portuguesa na África e também por conta disso aonde o futebol se desenvolveu de maior forma, com maior estrutura, melhores times, jogadores de mais destaque, se a gente levar em consideração também as outras colônias portuguesas. Como o ofício do historiador exige, a gente precisa de fontes e referências confiáveis para balizar as nossas informações, o que a gente está transmitindo para quem está lendo ou assistindo o conteúdo que a gente está produzindo. Então, para esses vídeos da série PALOPs, eu utilizei esse livro aqui, chamado Mais Que Um Jogo, O Esporte Continente Africano, organizado pelo Vitor Andrade de Mello, Marcelo Bittencourt e o Augusto Nascimento. Por um vídeo de Angola, eu utilizei então um artigo desse livro, que é do Marcelo Bittencourt, que analisa o futebol angolano nas décadas de 50 e 60, ou seja, mais para o final da colonização portuguesa na África. Então, o que o Marcelo Bittencourt vai analisar nesse texto? Ele traz que, por conta da colonização portuguesa, existiam certos limites, certas restrições para determinadas camadas sociais, nesse caso de Angola, ao acesso a determinados serviços e também presença em eventos culturais, dentre eles o futebol e outras modalidades esportivas, mas principalmente o futebol. E por que acontecia isso? Bom, porque desde a década de 20 existia um estatuto que foi primeiramente instaurado em Angola, Moçambique e mais tarde em Guiné-Bissau, que definia alguns tipos de comportamento e o nível que a população local, né, no caso os negros, tratados ali como indígenas, estavam assimilados a hábitos do cotidiano considerados adequados, civilizados pela administração portuguesa. O que quer dizer isso? É você falar português, é você ter um emprego que te propicie uma boa condição econômica, você ter uma boa moradia, você ter hábitos diários que sejam condizentes com um jeito de ser civilizado. Ou seja, se a população negra local não se adequasse a essas condições, teria muita dificuldade para ganhar dinheiro e sobreviver, e aí então frequentar esses espaços públicos, né, já que, como o Marcelo fala no texto, era bem caro. Ele traz exemplos ali da segunda divisão de Angola, do campeonato provincial, que custava bem caro. Então vocês imaginam quanto que era o preço da primeira divisão do campeonato local. E esse estatuto ele não se aplicava então à população portuguesa, no caso a população branca, a gente pode definir assim, né? Seja de brancos que já tinham raízes mais antigas ali, eram terceira até quarta geração de colonizadores, ou então portugueses mesmo nascidos na metrópole e que então moravam em Angola por questões principalmente ligadas à administração colonial. E então eles tinham esse acesso mais livre a esses espaços públicos, a esses eventos, enquanto que a população negra, no caso tratada pela legislação portuguesa de indígena, só conseguiria isso então aderindo a esses costumes, esses hábitos portugueses, e então tendo assim melhores condições econômicas para conseguir então
frequentar esses locais e eventos. Isso, de certa forma, era comum a todos os países europeus que tiveram colônias na África e na Ásia no século XIX e XX, mas com Portugal assume um outro aspecto, né, muito mais profundo, e tornando isso parte do jeito português de ser, do jeito de português de ver, então, essas colônias e esses territórios que não faziam parte da metrópole, né, lá de Portugal mesmo, na Península Ibérica, na Europa. Esses locais não eram vistos até como colônias em determinado momento, inclusive eles receberam a denominação de províncias ultramarinas, para que Portugal então escapasse aí da pressão da ONU e de outros países que estavam também enfrentando um processo de descolonização e queriam que Portugal também fizesse parte desse novo movimento e que desse então autonomia e independência aos seus territórios na África e na Ásia, mas principalmente na África. É claro que Portugal então adota essa denominação províncias ultramarinas para reforçar o discurso de que não eram colônias, e sim aquilo era Portugal, só que era Portugal em outro continente. Era uma espécie de país dividido entre várias porções de terras, então não era um território contíguo, né? Não era totalmente unificado, falando de terras mesmo, né? De questão física, mas que tinha então toda essa união dos valores portugueses, e por isso que então Portugal se agarrava tanto nessa questão de não ceder às pressões internacionais para conceder então a independência às suas colônias, mas que também tinha questão econômica, já que Portugal dependia muito do que era produzido nesses locais, principalmente em Angola. E ainda de acordo com o Marcelo Bittencourt, isso também refletia na maneira com que as equipes angolanas se organizavam na disputa do campeonato provincial. Você tinha então considerados os times dos brancos, que eram as filiais dos grandes times da metrópole, no caso o Porto, o Benfica e o Sporting, que então tinham filiais não só em Angola, mas nas outras colônias. Era algo muito comum de acontecer. E basicamente nesses times jogavam então jogadores de origem europeia, o que foi mudar só ali pela década de 40 e 50, inteiramente por jogadores negros que eram contratados, ou seja, recebiam para jogar futebol, e estavam então enquadrados naquele estatuto que definia então as maneiras mais adequadas de comportamento para poder ter acesso a um bom emprego e assim ter uma condição econômica mais favorável. Esses clubes também tinham alguns atletas brancos pobres nos seus quadros, mas de uma forma geral eram negros e mestiços que atuavam nessas equipes.